Amém. Capítulo 10, nós paramos no verso 4, hoje vamos ler Romanos 10, do 5 ao 10. Romanos 10, do 5 ao 10. Da carta do apóstolo Paulo à igreja de Roma. Capítulo 10, verso 5. Amém? Diz assim: Moisés descreve desta forma a justiça que vem da lei. O homem que fizer essas coisas viverá por meio delas. Mas a justiça que vem da fé diz: não diga em seu coração: quem subirá ao céu, isso é, para fazer Cristo descer, ou quem descerá ao abismo, isso é, para fazer subir Cristo dentre os mortos. Mas o que ela diz? A palavra está perto de você, está em sua boca e em seu coração. Isto é, a palavra da fé que estamos proclamando. Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Palavra de Deus. Senta no teu lugar, um trecho conhecido. Nós vamos tentar entender hoje com a ajuda do Espírito de Deus. Bom, nós retomamos semana passada, só para lembrar vocês, nós estamos no momento em que Paulo está contrapondo os seus irmãos e irmãs judeus, demonstrando que eles não compreenderam muito bem as promessas que Deus tinha feito no Antigo Testamento, né? Lembram disso? Pois é. Contudo, com tudo isso, ele afirma com todas as letras: bom, a minha oração, segundo Paulo, a minha oração é que eles encontrem salvação. Aliás, não só dele, mas essa é a vontade de Deus, e aí precisa ser também a nossa oração, né? Porque nós oramos para que todos consigam encontrar o caminho chamado Jesus Cristo e se salvem, né? Independente das suas convicções, essa tem que ser a nossa oração. Essa era a busca de Paulo, esse é o desejo de Paulo, é isso que ele declarou com todas as letras. E hoje, a gente retomou a leitura. Paulo então vai reafirmar o caminho da salvação, para demonstrar aqui, talvez, como é que os seus irmãos podiam encontrar isso, né? Quer dizer, se ele orou para que eles fossem salvos e ele chegou à conclusão de que eles tinham um problema, então ele vai tentar demonstrar esse caminho. Então, se o caminho da salvação tem que ser guiado pelo Espírito de Deus, pelo Espírito Santo de Deus, ele começa nos chamando aqui e explicando aqui esse caminho, voltando a um tema, talvez a doutrina mais cara que nós temos, voltando ao mesmo tema que ele usou no começo, lá nas primeiras partes da carta aos Romanos. Ele vai voltar nesse caminho da justificação, ele vai voltar a falar da justiça de Deus. Se antes ele explicou o que é isso, talvez agora ele vai explicar como é que a gente alcança isso. Isso é muito importante para nós. Talvez Paulo está falando isso em função de que ele está dizendo para os judeus e sobre os judeus, mas enfim, sobre a justificação. Paulo diz que a justificação que estava no Antigo Testamento fazia o Espírito, ela está em Moisés, fazia o ser humano viver por meio dela. Né? Disso aí, está escrito isso, nós lemos isso. Então eu quero entender isso. Por quê? Que justiça é essa? Que justificação é essa? Bom, é a justificação através da lei. Nós já falamos disso aqui com vocês. Paulo afirma sobre o problema dessa justiça através da lei. Porque, veja, antigamente Moisés deu a lei. Quando Deus mandou os 10 mandamentos, por exemplo. Antes disso, a coisa era muito complicada, porque não tinha. O código legal que tinha era um código muito difícil, era meio olho por olho, dentro por dentro. Mas quando a lei veio através de Moisés, a lei servia para quê? Para que o ser humano começasse então a viver mais de acordo com a vontade de Deus. Então a pergunta é: isso é um caminho de justiça? Sim. O código de Moisés, os 10 mandamentos, o código legal que Deus deu a Moisés, através de Moisés, era uma maneira das pessoas terem uma vida mais de acordo com o que Deus esperava. E aí o código de leis, quer dizer. Entretanto, nós já aprendemos aqui também que esse ser humano passou com o tempo a usar a lei, que era boa, num princípio, mas ele começou a usar a lei para o seu próprio benefício, né? Nós vimos isso com vocês, e por isso a lei foi deturpada, né? Quer dizer, o objetivo da lei, né? Talvez não a lei. Paulo diz que a lei foi enfraquecida pela carne, ele usa esse termo.
Ela foi enfraquecida pela carne, a lei se tornou um legalismo, e com isso ela já não possibilitava mais a justiça de Deus. Aqui está o problema dos judeus. Os fariseus, por exemplo, eram um bom exemplo disso. Quando Jesus vem confrontar os fariseus. Por quê? Porque os fariseus, ele usava a lei, eles usavam a lei para sua própria conveniência. E quando Jesus vem, é isso que ele afirma, eu não vim aqui para abolir a lei, eu vim para dizer que vocês estão usando ela de maneira completamente indevida. Quer dizer, então, o ser humano que deveria viver a retidão da lei a partir do que Deus queria, começou a usar a lei não para honrar o nome do Senhor, porque ela serve para isso, não para usar a lei para as suas vidas honrar o Senhor e viver a partir dela, mas começou a se autoafirmar através da lei. E aqui está o desvio, quer dizer, começou a dizer que merecia alguma coisa de Deus porque cumpria a lei. E aqui está o problema. Isso é o que nós temos que entender. Então Paulo diz que se antigamente a lei foi dada para que nós pudéssemos obedecer ao Senhor, o ser humano desandou. A carne deturpou a lei e ela já não conseguia justificar. E aí Jesus Cristo veio para nos justificar. É nisso que Jesus veio. E a justificação vem pelo quê? Então, pela fé em Jesus Cristo. E essa justificação é diferente. Ele vai mostrar claramente. Por quê? Porque a justificação pela fé em Cristo Jesus, jamais vai nos dizer que nós merecemos alguma coisa. Aqui está o problema dos judeus e que para Paulo é muito sério. Quando Paulo alerta, ele diz assim, não diga em seu coração que você subirá ao céu ou você descerá ao abismo. O que Paulo está querendo dizer assim? Não diga, é por causa da minha justiça, é por causa que eu sou justo que eu conseguirei determinada coisa da parte de Deus. Entende porque ele diz isso? Porque não digam, é porque eu sou um homem justo e por isso eu vou conseguir isso da parte de Deus. É isso que ele está alertando. Jamais diga isso, porque nós não merecemos nada, porque nós fazemos alguma coisa diante de Deus. Não é mérito humano, não é esforço, não é obra, é outra coisa. Mas se a justiça que vem da lei pode nos tornar arrogantes, vamos dizer assim, porque a gente começa a dizer, não, lembra dos fariseus? Não, eu sou justo, porque eu cumpro os mandamentos, eu oro, eu dou dízimo até da hortelã. Quer dizer, se a justiça que vem da lei pode nos tornar arrogantes e achar que nós temos algum privilégio diante de Deus, porque nós estamos cumprindo as leis, o que diz a justiça que vem da fé em Jesus Cristo? Essa é a pergunta que ele faz aí, nesse momento. O que é que diz a justiça que vem pela fé em Cristo Jesus? Bom, Paulo vai lembrar um antigo comentário da palavra de Deus que tem em Deuteronômio 30. E ele vai dizer o seguinte, a palavra está perto de você, não é isso que está escrito onde nós lemos? A palavra está perto de você, está em sua boca e em seu coração, ele diz, sim ou não? Portanto, basta o quê? Basta abrir a sua boca e dizer. Aí ele vai falar, basta declarar, ele está dizendo aqui, basta conversar que aceita Jesus Cristo. Basta com sua boca proclamar aquilo que está cheio do seu coração. Está aqui pertinho. O que está cheio aí? Abra a boca e fale. Proclame com sua boca daquilo que está cheio do seu coração. E ele fala, porque a boca, você sabe, só fala do que está cheio do coração. Não é isso que a gente sabe? A boca só fala do que o coração. Paulo diz, se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para o coração. Isso é a justiça que vem pela fé em Jesus Cristo. Vamos entender, isso é muito importante. Porque a questão aqui é o que inunda o nosso coração, e isso que inunda o nosso coração precisa sair pela nossa boca. Precisa ser dito, precisa ser proclamado. E eu chamo a atenção de vocês aqui para tudo isso, porque Paulo está dizendo que esse processo de justificação que existe em Cristo Jesus é um processo que existe de nós um posicionamento de vida. Nos chama a um posicionamento. Nós vamos entender esse ato aqui, porque a maioria das pessoas que vai para a igreja, às vezes vai na frente, levanta a mão, confessa ao Senhor, mas infelizmente isso não acaba produzindo transformação de vida, aquilo que o Senhor espera de nós. Confessa o Senhor e vai viver a mesma vida, quer dizer, não muda. E a primeira questão para Paulo aqui é que a justificação nós vamos alcançar mediante a fé. Eu quero entender isso muito bem com vocês hoje, porque isso diz respeito à nossa salvação e aquilo que nós já passamos diante do Senhor, e às vezes nós perdemos uma oportunidade, nós não podemos, nós temos que retomar. E se a gente ainda não conseguiu, nós vamos conseguir. Quer dizer, a justificação, essa, nós vamos alcançar mediante a fé. E fé, o que é fé? É o ato pelo qual você entrega e confia completamente a sua vida ao Senhor. Quem tem fé
se joga nos braços dele e confia. Quem não tem fé, não faz isso jamais. Não confia e não se entrega. Sim ou não? Para que serve a fé? Por que tem que ter a fé? Porque é através dela que você entrega e confia a sua vida completamente ao governo de Deus. Esse é o ato da fé. Quando você chega à conclusão, por exemplo, que as coisas não estão lá muito bem na sua vida, a carne está governando e o negócio não deu certo, os frutos não são bons, e você decide o quê? Você tem uma ideia? Você vai para a igreja. Glória a Deus por isso. Chegando lá, é necessário fazer o quê? Se render a Jesus Cristo. Ok, porque senão não vai mudar nada. Mas se nós não nos arrependermos e renunciarmos ao nosso governo, se nós não aceitarmos Jesus como Senhor, não vai mudar nada. É isso que nós fazemos quando a gente vem para cá. E eu já mostrei aqui para vocês, já comentei, que o primeiro momento da ação do Espírito Santo de Deus para nos ajudar no processo de salvação é a justificação. É disso que nós estamos falando aqui, é isso que tem que acontecer conosco. Veja, como é que ela se dá? Bom, nós temos que dar um passo e querer o quê? Nos ligar ao Senhor. Como é que eu faço? A minha vida desandou, estou na igreja, quero mudar de vida, quero me converter. Eu preciso me justificar. Como é que eu faço? Eu tenho que tomar essa decisão que eu quero ligar a minha vida ao Senhor, eu quero mudar, eu quero que Ele venha, eu quero que Ele tome. Como é que eu faço isso? Bom, primeira coisa, tendo fé. Eu preciso ter fé. Começando a entender que Ele é Deus soberano. Eu vou entregar e eu vou confiar a minha vida completamente ao governo dEle, porque eu creio que Ele pode me ajudar. Eu creio que Ele é Deus, enfim. Isso é o ato de fé. É isso que nós fazemos. A fé é aquela dimensão que faz com que nós confiemos e entregamos nossas vidas completamente à condução do Senhor. E por isso, a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus, né? Porque se a gente não faz isso, se a gente não confia nele, se a gente não entrega a nossa vida a Ele com confiança e com fidelidade, não tem como acontecer nada diante de Deus. Tudo que nós fazemos diante dele tem que ser movidos pela fé. Esse é o primeiro passo, esse é o primeiro momento. É através da fé, por exemplo, que nós respondemos ao chamado de Deus. Deus nos chamou. Vá lá, que eu tenho algo para você. Quer dizer, você vai. Você vai por quê? Porque você crê. Então, a fé é através dela que nós respondemos a esse chamado. Primeiro, lembra de Abraão? Abraão foi considerado o pai da fé. Por quê? Porque ele, na casa do seu pai, no bem bom, Deus chamou Abraão para algo que ele nem sabia. E a Bíblia diz que ele foi e, sem ver nada, ele creu e obedeceu ao chamado do Senhor. Por isso, ele é o pai da fé. Porque fé é isso que nos move. Quem se entrega e confia em Deus, aliás, só quem se entrega e confia em Deus é quem tem fé. Porque se você não faz isso, você não crê. E quem faz isso está dizendo que sim ao Senhor. Veja como a fé é essa coisa que nos move. Eu creio nas promessas do Senhor, eu sei que Ele é Deus, eu quero que Ele... Esse ato de crer é o que nos move, é o que nos faz de sim, né? A Gustavo gosta de cantar, eu digo sim, Senhor, para as suas promessas, eu digo sim, não é? Mas é esse sim que a gente diz. Por que eu digo sim? Porque eu creio. Veja que sem fé não tem jeito. Então nós temos essa fé e ela não vem de qualquer lugar. Se a fé é a primeira coisa, a fé não vem do nosso esforço. A fé não vem porque eu quero. Muito pelo contrário, por mim mesmo não. O nosso esforço em tudo isso não é ter fé. Não é obra humana ter fé. O nosso esforço não é esse. Qual que é o nosso esforço, então? O nosso esforço é ouvir. O nosso esforço é ouvir. Ouvir o quê? A murmuração da irmã? Ouvir a pregação da palavra de Deus. Não adianta você falar, mas hoje eu vou ter fé porque eu quero ter fé. Não vai ter. Não nasce, não brota em árvore. Você não acorda com ela no bolso. Não é algo que surge do nada. Ela é algo construído. Essa que é a primeira força que nos faz ir até o Senhor, que nos faz realmente conseguir buscar a justiça de Deus. Essa fé vem pelo ouvir. E ouvir o quê? A palavra de Deus. A fé vem do poder de um Deus que quer nos ensinar. E qual que é o nosso empenho, qual é a nossa parte? Querer aprender. Então não adianta eu quero ter fé. Não adianta, você tem que querer ir lá, ouvir a palavra e querer aprender. Esse é o teu querer. E daí vem a fé. Então nós temos fé, mas fé no quê? Muita gente acha que fé é uma coisa abstrata, porque a Bíblia diz que a fé é o firme fundamento das coisas que não se vêem, então é muito abstrato. Não tem nada de abstrato em fé. Fé não é, não, aliás, é o contrário. Não, Jesus vai além das teorias, e por isso nós temos fé. Que fé que Paulo diz que nós temos que ter fé? Que Ele é vivo, que Ele não é morto.
Eu creio no quê? Num Deus pregado na cruz? Não, eu creio num Deus que é vivo. E é vivo, e porque é vivo, ele vai vir e vai agir e vai mudar minha vida. É isso que eu creio. Por quê? Porque a nossa fé se baseia no fato de que, olha o que Paulo fala aqui, a nossa fé se baseia no fato de que Deus ressuscitou Jesus Cristo dos mortos. Eu creio nisso. Qual que era o anúncio das boas novas? Qual que era o anúncio que era pregado, que aumentava a nossa fé, que nos trazia e fazia ter fé? Ele ressuscitou dos mortos. Deus ressuscitou Jesus e Ele é vivo. Ele é conosco, Ele caminha. Eu encontrei Ele no portão de Damasco, Ele mudou minha vida. Ele é vivo, Ele é Deus, Ele é o Senhor. Essa era a pregação. E é essa pregação que era ouvida e fazia aumentar a fé. Então veja, por que Ele fez isso? Ele ressuscitou? Porque Ele deseja que Jesus seja o nosso caminho de salvação. Então você precisa entender isso nesse momento. Nós temos fé no quê? Que Ele ressuscitou, que a morte não pôde detê-lo, e hoje Ele está vivo, para quê? Para me ensinar e me ajudar a viver a vida que Deus planejou para mim, a vida que Deus espera de mim. É nisso que você crê. Você crê porque, eu não sei se eu creio, não creio que eu sei, não sei nada. Sabe sim. Sabe que existe um Deus que venceu a morte e que é vivo, e que se você for lá se submeter a Ele, Ele vai mudar a sua vida. Eu creio nisso, isso é fé. Por que você crê? Porque eu ouvi a palavra, me ensinou, eu aprendi e hoje eu creio. Então ela não vem do nada, ela não é um negócio, não sei, surgiu aqui. Não surgiu nada, nós temos que crer nisso, e isso é muito importante. Essa fé, por exemplo, tem na Idade Média, só para você entender, uma teoria que diz que não há salvação fora da igreja. Foi uma doutrina que foi construída na Idade Média, de um teólogo católico. Não há salvação fora da igreja. E aí, é muito estranho porque, na verdade, o que a gente tem que entender, a partir daquilo que o Senhor planejou, é que não há salvação fora de Jesus Cristo. E nós temos que entender isso, porque às vezes a gente não compreende. Quer dizer, se na Idade Média criaram essa doutrina, e ela, aliás, nos move até hoje, eu queria dizer, independente disso, o que nós temos que saber é isso. Não adianta ir para a igreja se nós não tivermos Jesus Cristo conosco, se nós não tivermos fé no Jesus Cristo em nossa vida, e que Ele pode mudar a sua vida. Nós estamos na igreja perdendo tempo, não tem salvação. Nós estamos aqui porque nós cremos que Jesus Cristo pode e Ele vai mudar a nossa vida. Eu creio. Porque senão nós nos movemos, senão não somos justificados. Isso é muito importante. Então não há salvação sem crer que Jesus Cristo é vivo. E Ele está aqui pelo poder de um Deus que deseja nos salvar. E, aliás, entendendo que só Ele salva. Ele é o único caminho de salvação que existe. Isso é muito importante que você compreenda. Ter fé não é só dizer que acredita. Não adianta levantar a mão na igreja. Não adianta descer as águas do batismo porque diz que acredita. Porque ter fé é atender e responder ao Evangelho de Jesus Cristo para a salvação do mundo todo. Então eu creio. O que você faz com isso? Nada. Que diabo de fé é essa? Não serve para nada. Você crê no quê? Eu creio que Deus existe. Não. Mas e daí? Existe um sacrifício, existe um evangelho, existe Jesus, existe o projeto, existe o plano dele para salvar o mundo. Quer dizer, ter fé é atender e responder a esse chamado. Isso é fé. Foi o que Abraão fez, sim ou não? Foi chamado e atendeu o chamado, por isso ele é o pai da fé. Quer dizer, você não diz que crê, você diz sim. Não adianta dizer eu creio, você diz eu aceito, eu respondo ao evangelho. Eu respondo ao chamado dele. Eu respondo aquilo que ele espera de mim em nome de Jesus. Amém? Isso é um ato de fé. Então, quem tem fé se submete ao governo de Deus. Aqui está o mistério, que a gente não entende na igreja até hoje. Não, porque eu creio, então eu vou na igreja. Não, você não crê. Você crê porque você atendeu ao chamado dele, por isso você está na igreja. Porque você é um homem de fé, você é uma mulher de fé. Então, quem não obedece é porque não crê. Ué, ou não, eu estou louco? Deus mandou, você não fez por quê? Porque você não tem fé que ele está falando e que ele vai cumprir o que ele falou. Sim ou não? Então quem não obedece não crê. O que adianta dizer que crê se não submete e obedece? Adianta? Não. Por isso Paulo tem uma frase que eu já li lá atrás para vocês em Romanos 1,5, que ele diz, por meio dele e por causa do seu nome, nós recebemos graça e o apostolado para conduzir a obediência da fé a todo mundo. A conduzir as pessoas à obediência da fé. O que é isso? Quem tem fé, obedece. Se não obedece é porque não crê. Que Ele é Deus, que Ele é vivo, que Ele pode. Isso é muito importante. Quem tem fé obedece. E cremos porque nós sabemos que Ele é fiel. E como nós já vimos, que Ele vai cumprir tudo que Ele prometeu. Vai ou não vai? Porque na Bíblia Ele me mostra o lugar que Ele não cumpriu o que Ele prometeu. Cadê? E eu creio nisso.
Foi nisso que Abraão creu quando ele prometeu. E Deus falou, pode crer que eu vou cumprir. Ele é Deus e ele vai cumprir, ué. E nós temos fé porque nós sabemos que Deus é fiel e vai honrar. E é por isso que nós cremos em nome de Jesus. Amém? Então é um projeto direto que você precisa crer. Essa fé, então, é o primeiro passo para a justificação. Sem ela, não tem jeito. Porque se nós não cremos, se nós não rendemos, se nós não obedecemos ao chamado, não tem fé, não tem como ter comunhão com Deus. E Paulo vai dizer que a verdadeira justiça que serve não vem da lei. Não vem, por exemplo, das obras. Não vem de nada do que o ser humano encontra em si mesmo. Mas vem da fé. Pela fé e é mantida na fé e mediante a fé. Aqui está a questão. É por isso que a gente vai para a igreja, se converte, diz que aceita Jesus, mas não muda nada. Não entende essa dimensão da fé. Porque às vezes eu creio, por isso que eu fui para a igreja. Não, você vai para a igreja e você crê, é por isso que você obedece. É por isso que você transforma a vida, é por isso que você se rende, é por isso que você não faz mais o que você quer, é por isso que hoje você é uma nova criatura, porque você passou e hoje você é um homem ou mulher de fé. Crer é isso, e nós temos que tomar posse disso em nome de Jesus. E ela não vem de nós. Quer dizer, essa justificação é um dom da graça de Deus, e por isso Paulo diz que a diferença entre a justiça dos judeus baseada na lei e a justiça pela fé em Jesus Cristo é que a justiça pela lei faz as pessoas se tornarem orgulhosas e acharem que merecem alguma coisa, que são merecedores, e começa a dizer que Deus vai fazer porque eu sou justo, porque eu sou melhor, porque eu vou na igreja, então eu mereço mais do que aquele cachaceiro que não vai. Sabe essa justiça que não serve para Deus? Porque começa a se orgulhar. Esse era o problema dos judeus, é o problema de muito evangélico hoje. Então veja, essa justificação que vem pela fé, que os nossos pecados serão perdoados. A justiça que vem de Deus pela fé que nós temos em Cristo Jesus, aquela que te faz se comprometer com Ele, é o que perdoa os nossos pecados. É isso que você recebe quando você é justificado, você vem aqui na frente da igreja e você declara. Isso é muito importante que você entenda. Nós recebemos perdão dos nossos pecados quando nós nos rendemos ao Senhor, quando nós confessamos o Senhor. Nós somos perdoados. Por quê? Porque nós temos fé. Porque nós assumimos um compromisso que Ele é Senhor. Ele é Senhor significa o quê? Ele vai mandar na minha vida a partir de hoje. Ele vai governar a minha vida. A partir disso, são perdoados os nossos pecados. E, finalmente, nós voltamos a ter comunhão com Deus e voltar a viver em união com Jesus Cristo. Viver a vida que Jesus nos ensinou. Isso é o que Paulo chama da vida no Espírito. Diferente na vida na carne. A vida pelo Espírito é essa vida aqui. De quem realmente se rende e volta a ter comunhão. Quer dizer, essa vida movida pela fé, que possibilita o governo soberano do Espírito Santo de Deus em nós, e ela não é uma conquista que nós temos e que fica lá estacionada numa gaveta da nossa casa. Ela não é uma conquista que você tem que fica lá parada, mas essa conquista, essa justiça, ela precisa ser exercitada, ela precisa ser desenvolvida diariamente na tua vida. Fé, por exemplo, é uma coisa que se você não exercita, ela morre. Se você para de vir na igreja e para de ouvir palavra que fortalece a tua fé, ela vai automaticamente, a fé definhando, a tua justiça passa a ser tua. O governo da carne volta. O Espírito Santo de Deus para de mandar. Veja como uma coisa está ligada à outra. Veja como é importante a palavra de Deus. Veja como é importante que você se renda. Veja como é importante não abrir mão dessa comunhão que você tem com os irmãos, de ouvir o Espírito Santo de Deus falando conosco. Isso é uma coisa que você precisa exercitar diariamente. Portanto, para Paulo, no caminho do Espírito Santo, naquilo que ele traçou para nos ajudar a passar da velha vida segundo a carne para a gloriosa vida vivida pela graça de Deus, tudo começa com a fé que ele nos dá quando nós escutamos a palavra. Entende isso? É aqui que começa. Essa palavra que foi revelada. Nós somos ensinados, nós aprendemos e obedecemos, e por isso nós confessamos. Vamos entender essa lógica aqui. Isso aqui eu acho sensacional. Porque a lógica de Paulo aqui inclui o coração e a boca, né? Ele diz está perto, um do lado do outro. Isso aqui é muito legal. Porque se o Espírito vem e revela, se ele vem e toma conta da nossa vida, se o Espírito vem e nos preenche, se ele vem e nos ensina, se ele vem e a gente aprendeu e obedeceu, nós vamos ficar cheios, nós vamos ficar plenos, nós vamos ficar repletos do Espírito de Deus. Não é isso só, né? Tá tudo bem, mas não é só. Então,
cozinham a carne como ninguém. Né? É o seguinte, nós temos que ser cheios, nós temos que ser plenos do Espírito, mas essa plenitude vem dele vir e nos preencher, nos ensinar, encher o nosso coração, nos dar uma sabedoria, nos dar um conhecimento que só ele pode, e nós ficamos repletos, e por isso, quando nós estamos cheios, quando o nosso coração está cheio, a gente faz o quê? A gente transborda daquilo que está cheio no nosso coração. É isso que Paulo está dizendo aqui. Ele enche o teu coração, ele preenche o teu interior, ele enche a tua vida de sentido. A Kátia falou agora, eu estou cheio aqui, eu estou alegre, e com isso sabe que sobra. A Ângela vindo aqui na frente, né, Ângela Domingo, eu preciso falar, eu preciso dizer, eu preciso transbordar. Eu falei, ele está transbordando, porque está cheia, porque o Espírito veio, porque ele fez, ele agiu, ele preencheu, ele alimentou, ele deu alegria, ele transborda. É isso que Paulo está dizendo aqui. Nós transbordamos como? Confessando com a boca. Confessando com a boca. A boca e o coração estão perto, e por isso, se você confessar com a sua boca, o quê? Que Jesus é Senhor, que Ele manda, e crer em seu coração que Deus ressuscitou dentre os mortos, e que Ele é vivo, você será salvo. Em outras palavras, se você estiver cheio aí, se você aprendeu, se você ouviu, se você estiver pleno, e se Ele mudou a tua vida, e se você estiver feliz com isso, e tal, e abre a tua boca, e testemunha, você será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Eu confesso para vocês que muitas tradições não gostam muito disso que a gente faz, mas a gente faz apelos na igreja, né? Eu não faço apelo como se fosse uma coisa qualquer, não, que virou palhaçada, apelo. Assim, a gente faz apelo com muita responsabilidade, porque tem maneiras disso acontecer, mas a gente faz apelo, muita gente não gosta, mas nós gostamos, está acabado e ponto, a gente faz apelo, né? Por quê? Porque aqui, nesse lugar, quando o Espírito Santo vem e ministra uma palavra, ela nos preenche. Ela enche os nossos corações. E quando isso acontece, as pessoas costumam transbordar, né ou não? Quando a gente vai enchendo uma vasilha, uma caneca, vem lá, enche, quando enche, ela vaza, né? Costuma ser assim, é muito interessante. Aqui, quando o Espírito Santo de Deus ministra uma palavra vinda do céu, eu costumo olhar e eu acho até estranho, porque começa a escorrer alguma coisa no canto do olho, assim, vaza, né? E a gente começa assim, né? Por quê? Por quê? Porque a palavra nos encheu e a gente transborda. Sim ou não? E a gente fica todo durão na igreja. Durão por quê? Virou poste agora, pode transbordar. Quem é durão não está cheio. Então se enche aí em nome de Jesus, porque tem um Deus que quer ensinar e quer te preencher e tornar pleno, te dá razão de viver, te dá sentido. E quando Ele te encher, você vai transbordar e você vai vazar mesmo. E aí quando transborda, e mais, a palavra nos enche tanto, que aí você ouve um apelo, e além dos olhos, a gente transborda pela boca. E abre a boca e diz, eu reconheço que eu sou pecador, e eu declaro que Ele é o Senhor da minha vida. E a gente declara com a boca. Porque nós estamos cheios. Não dá para ficar obrigando as pessoas a se render ao Senhor. Isso é uma burrice. Desculpa, já aconteceu isso aqui em outras ocasiões, não aqui no púlpito, graças a Deus. Mas a gente não obriga as pessoas a se render ao Senhor. A gente não obriga as pessoas a confessar Jesus. As pessoas fazem isso em fé goela abaixo. Não. Confessar Jesus é fruto de uma pessoa que recebeu o Espírito, geralmente ministrando uma palavra, e aquela palavra veio, e ela falou, aquele louvor falou, aquela oração mexeu com ela, e ela chorou, e ela transborda, ela está plena, e nesse momento ela precisa botar para fora. Sabe como ela faz isso? Ela confessa o Senhor, e é aqui que tem um apelo. Os momentos são muito apropriados, isso é muito importante, a gente declara o Senhor, a gente diz que Ele é vivo, a gente diz que Ele é o nosso Salvador, e glória a Deus por isso. Por isso pode falar o que quiser, nós vamos continuar a fazer apelo. Porque confessar com a própria boca não é pela boca dos outros. Paulo diz, tem que confessar com a própria boca, não é com a boca dos outros. Isso conduz à salvação. Por que confessa? Porque está cheio, porque eu recebi, porque Ele falou, eu entendi, eu aceito e eu quero. Aliás, não só quero e recebi, mas estou tão cheio que eu não me aguento, eu choro, eu pulo, eu estou pleno. E assim eu confesso com a minha boca em nome de Jesus. Amém? Amém. Veja o versículo 11. Diz assim, ó, como diz a Escritura, todo o que nele crê confia e jamais será confundido. Algumas versões dizem envergonhado, né? A palavra é confundido, é parecido. Não há diferença entre judeus e gentios, pois o mesmo Senhor é Senhor de todos e todas e abençoa ricamente todos os que invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele em que nunca ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue?
E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, como são belos os pés dos que anunciam as boas novas. Bonito isso, né? Quem nele crê não será confundido, porque o próprio Espírito vem, testifica, explica, fala, revela tudo que nós precisamos. Quem nele crê não será confundido, não será envergonhado, porque onde habita e governa o Espírito Santo de Deus não há confusão. Mas eu fui na igreja, não sei e tal. Então não tem Deus nesse negócio. Não tem confusão. 1 Coríntios, capítulo 14, verso 33. 1 Coríntios 14, 33, Paulo diz, porque Deus não é Deus de confusão. Deus é Deus de paz, de discernimento, de harmonia, de confusão, não. Onde tem um Deus falando com você, querendo encher, te ensinar, não tem confusão, tem discernimento. Você entende que Ele está falando com você. E aí, para todos e todas, porque para Deus não há diferença entre judeus e pagãos, Paulo diz aqui. Não há diferença entre povos. Deus não escolhe por predileção. Deus escolhe por quem atende ao seu chamado. Ele chama quem? Todo mundo. Ele é o mesmo Senhor de todos e abençoa ricamente a todos e todas que ouvem o chamado, que obedecem e que invocam o santo nome do Senhor. Porque Paulo diz, aquele e aquela que invoca o santo nome do Senhor será salvo. Isso é muito importante, isso é fundamental. Quer dizer, Paulo desafia a gente disso. Como é que vai invocar se não tem fé? Como é que vai invocar se não crê? Olha o caminho do Espírito aqui. E como é que vai ter fé naquele que nunca ouviram falar? Como é que vai ter fé naqueles que nunca ouviram falar? E como é que eles vão ouvir falar se ninguém prega? Você entende como é que o Espírito age? Como é que eles vão ouvir falar? Como é que eles vão ouvir falar para crer e ter fé? E como é que eles vão invocar? Se ninguém prega, se não tem palavra. Se a fé vem por ouvir a pregação, como é que eles vão crer se não tem pregação? Se não tem quem pregue? Como é que eles vão crer se nunca ouviram falar dele? Por isso a missão de ensinar é um negócio que vai ser eterno. Porque essa é a grande ferramenta que o Senhor usa na tua vida, para te trazer fé e para te justificar diante do Senhor, para perdoar os seus pecados e te levar à salvação. Por isso que essa ferramenta é tão importante. Como é que vão pregar se não forem enviados? E por isso Paulo vai lembrar o Antigo Testamento. Ele lembra o livro de Isaías, no capítulo 52, versículo 7. Porque Isaías 52, 7 diz, como são belos os pés daqueles que anunciam as boas novas, que proclamam a paz, que trazem boas notícias, que proclamarão salvação, que dizem em Sião, o seu Deus reina, anunciam, Deus é vivo e Ele é Senhor. Como é bonito quem faz isso, né? Isaías já tinha dito, e Paulo repete aqui. Quer dizer, Paulo exalta a nobreza dessa tarefa de ir e anunciar, e ensinar, e ministrar as boas novas da palavra de Deus. Isso é fundamental, porque é através desse anúncio, através desse ensino, desse falar, que a pessoa vai receber, vai ouvir, vai estar cheia, vai ter fé, e vai transbordar e proclamar o Senhor, e aí a salvação vem em nome de Jesus. Amém? Veja o verso 16. Ele diz assim, no entanto, nem todos os israelitas aceitaram as boas novas. Nem todos. Pois Isaías já disse, Senhor, quem creu em nossa mensagem? Consequentemente, a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Mas eu pergunto, eles não ouviram? Claro que sim. A sua voz ressoou por toda a terra e as suas palavras até os confins do mundo. E eu pergunto de novo para vocês, será que Israel não entendeu? Moisés foi o primeiro que disse, farei que tenham ciúmes de quem não é meu povo, e eu os provocarei a ira por meio de um povo sem entendimento. E Isaías disse, com toda ousadia, eu fui achado por aqueles que não me procuravam. Revelei-me àqueles que não perguntavam por mim. Mas a questão de Israel, ele diz, o tempo todo eu estendi a mão a um povo desobediente e rebelde. Vamos ver aqui, vamos entender isso. Bom, se a fé necessária para a justificação vem da pregação, os israelitas ouviram e não aceitaram a pregação. Esse é o problema de Paulo em Coríntios, fazendo a obra e sendo perseguido pelos judeus. Eles ouviram, mas não aceitaram.
Esse é o problema, aliás, ele disse, esse problema não é só meu, né? Esse problema já era de Isaías. Isaías já tinha passado pela mesma coisa quando ele perguntou ao Senhor, o profeta perguntou, Senhor, quem é que acredita no que a gente prega? Quem é que acreditou na nossa pregação? Com efeito, Paulo diz, a fé vem pela pregação, e a pregação é o anúncio da palavra de Deus. Essa é o anúncio da palavra de Deus. Tem um espírito em nosso meio nessa noite, eu quero que você não fique desatento, confirmando tudo que você tem ouvido nesse lugar. Domingo você ouviu aqui sobre a importância de nós nos rendermos e obedecermos ao quê? Ao ensino da palavra de Deus. E isso é importante porque esse desatino que os judeus cometeram, nós não podemos cometer. Esse erro aqui deles, eles ouviram o ensino, eles ouviram o caminho que aumenta a fé, eles ouviram e eles não atenderam, eles não quiseram, eles não aprenderam, eles não aceitaram. E isso é um problema que Paulo está alertando a igreja de Roma e ele nos alerta nessa noite. O Senhor tem vindo neste lugar e tem ensinado, sim ou não? Ele tem feito isso. E ele ensina como? Ministrando uma palavra, sim ou não? Usando os irmãos e as irmãs aqui, usando todo mundo para ministrar uma palavra. Você serve neste lugar a um Deus que tem especial prazer em ensinar. Você aprendeu isso aqui domingo, sim ou não? Porque ele, mais do que ninguém, sabe que isso é o que fortalece a nossa fé e pode nos levar a ter comunhão com Deus. Você não tem comunhão com Deus porque agora eu quero ser um homem de Deus. Você quer e vai ficar querendo, porque você não tem esse poder. Você só faz isso mediante a fé. Como? Indo para a igreja ouvir a palavra. É quando você ouve uma palavra que a tua fé é fortalecida e você volta a ter comunhão com Ele. Por isso nós temos que estar muito atentos ao quê? Ao ensinar desse Deus maravilhoso, porque sem isso nós não temos nada com Ele. Veja o poder, veja porque Jesus diz que aqueles que ouvem a palavra dele e obedecem, esses fincam a sua vida numa rocha e jamais serão abalados. As palavras que ele ministra. É por isso que Jesus diz isso, quer dizer, para Paulo o problema dos seus irmãos israelitas é isso. O Senhor sempre veio, o Senhor sempre ensinou, mas eles não quiseram ouvir. Esse é o incômodo de Paulo. Como assim não quiseram ouvir? Quer dizer que Deus não ensinou? Ele pergunta. Quer dizer que Deus não falou? Eles não ouviram? Claro que sim, a sua voz, a voz de Deus ressoou por toda a terra e as suas palavras até os confins do mundo. E novamente eu pergunto, será que Israel não entendeu uma palavra que Deus disse? Ele está inconformado. Ele está inconformado, vamos ficar atentos, porque isso diz respeito à nossa vida. Será que Deus tem vindo com essa insistência a falar conosco, nos ensinar? A gente não está entendendo. Qual é o problema? Nós não estamos ouvindo. É o problema de Isaías, é o problema de Paulo, é o nosso problema em nome de Jesus. Veja o que ele diz aqui, querido, nós temos que compreender isso. O Espírito Santo de Deus vem e no domingo falou. Domingo você ouviu, como é que não aprende? Será que Deus não ensina? Ensina assim o tempo todo, será que não? Aliás, desde sempre, porque Paulo diz, Moisés foi o primeiro a dizer, e foi o primeiro porque está lá em Deuteronômio, não é em Moisés, provocaram meus ciúmes com aquilo que nem é de Deus. Está escrito em Deuteronômio. Quer dizer, me irritaram com seus ídolos inúteis. Eu farei que tenham ciúmes de quem não é nem meu povo. Eu os provocarei a ira por meio de uma nação insensata, que não tem conhecimento. Isso está em Deuteronômio, Paulo usa aqui. Esse é o preço de ter ouvidos agravados, né? Esse é o preço de ter um Deus ensinando o caminho da justiça e da salvação o tempo todo e querer ser obstinado e não ouvir, que é o caso desse povo. Esse é o problema. Deus vai abençoar tanto outras pessoas que o seu povo vai ficar enciumado. Vai ter ciúmes. Até quem não tem nenhum entendimento sobre Deus vai causar ciúme no povo que tem Deus falando o tempo todo, mas não quer aprender. E Paulo insiste, Isaías foi ousado a profetizar. Fui achado por aqueles que não me procuravam, que nem era povo de Deus. Teve um encontro com o Senhor, foi achado e salvo. Revelei-me àqueles que não perguntavam por mim, mas a respeito de Israel ele diz, o tempo todo estendi as minhas mãos a um povo desobediente e rebelde, diz o Senhor. Triste, né? Triste. E eu preciso que você entenda, então, o quanto é importante ouvir e buscar entender o ensino do Senhor, porque aqueles e aquelas que ouvem e até aprendem, mas não vivem, são desobedientes. Paulo diz, eles têm zelo por Deus, mas não vivem. São rebeldes, demonstram que não têm fé, demonstram que não estão atendendo ao chamado, e com isso, tchau eleição, tchau Deus, tchau justificação, tchau, porque não tem Deus.
Não adianta. Existe muita sabedoria, e Paulo está dizendo isso aqui, em aprender com os erros dos outros. Por que ele está dizendo isso para a igreja de Roma? Para que eles aprendam e não caiam nas garras dos judeus que não querem dar ouvidos ao Senhor. Existe sabedoria nisso, e nós temos que começar a aprender, que ele está escrevendo para a igreja de Roma aqui, alertando a igreja de Roma, e nós não podemos repetir esses erros jamais. A forma que o judeu, Paulo, encontrou, que já estava em Isaías, porque é a obstinação de Israel em não obedecer ao ensino de Deus, que Paulo vai usar para mostrar que todos os outros povos foram alcançados pelas promessas de Deus, porque Israel foi obstinado e Deus alcançou todos, e foram alcançados pela palavra. Essa é a justificativa que ele, como judeu, achou para pregar, porque ele era o apóstolo dos gentios. Então, se o Senhor sempre vem e ensina, nós precisamos estar atentos, ouvir, aprender, obedecer e viver, porque é isso que interessa ao Deus que quer estender a mão e nos justificar e chamar a nossa vida para viver com Ele. Esse caminho que o Espírito nos dá. Por que o Espírito Santo de Deus, por que vocês acham que o Espírito Santo de Deus inspirou um texto desse tamanho? Por que ele pega esse texto e vem e revela para você uma palavra toda semana? Por quê? Porque você precisa ouvir, aprender, e a tua fé precisa aumentar, porque é isso que te salva em nome de Jesus. Amém? Isso é muito importante. Então, veja, o caminho da mudança entre o velho ser humano segundo a carne e a nova criação conduzida pela graça de Deus começa pela fé que vem por ouvir o ensino da palavra de Deus. Essa fé vai nos levar e vai nos encher a transbordar e a confessar o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E com isso nós teremos os nossos pecados perdoados. E assim, livres do pecado, nós precisamos e voltamos a ter comunhão com Ele de novo. Pronto, esse é o caminho da justificação. Compreende aqui? Quem faz tudo isso? Eu, o pastor. Tudo começa com Ele ministrando uma palavra. Tudo começa com Ele revelando, vindo e se manifestando no meio do povo de Deus, vindo e preenchendo o nosso coração, vindo e nos dando discernimento para entender aquele louvor, aquela palavra, tudo é dele, tudo vem dele, tudo começa com Ele em nome de Jesus, amém? E assim nós chegamos no capítulo 11, vou ler o começo para vocês. Pergunto, pois, acaso Deus rejeitou o seu povo? De maneira nenhuma. Eu mesmo sou israelita, descendente de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, o qual de antemão conheceu. Ou vocês não sabem como Elias clamou a Deus contra Israel, conforme diz a Escritura: Senhor, mataram os teus profetas e derrubaram os teus altares. Sou o único que sobrou e agora estão procurando matar-me. E qual foi a resposta de Deus? Reservei para mim, Elias, 7.000 homens que não se dobraram aos joelhos diante de Baal. Veja, a pergunta é aqui, quer dizer que por estender as promessas a todos os outros povos, Deus rejeitou Israel? De maneira nenhuma. E Paulo aqui vai reafirmar de onde ele está falando, o seu lugar de fala, porque, como sempre digo, ele vem de uma tradição judaica muito forte, né? E ele diz assim: eu sou a prova viva de que Deus não rejeita aqueles que lhe obedecem, porque eu sou judeu, eu sou dessa tradição, mas eu dei ouvidos à palavra de Deus, ao chamado de Deus. Ele diz: eu sou judeu, descendente de Abraão, da tribo de Benjamim, e Deus não me rejeitou. Deus não rejeita aqueles que lhe obedecem, Deus não rejeita aqueles que de antemão ouviram o seu chamado e de antemão ele conheceu. E ele vai usar o exemplo de Elias. Elias reclamou ao Senhor que Jezabel tinha mandado matar todos os profetas do Senhor e só sobrou ele. Ele está numa caverna lá, chorando e falando: ai Deus, vou morrer, depressivo. Eu vou querer me matar agora. E o Senhor fala o quê? Não, Elias, não. Eu reservei para mim 7.000, ou seja, uma totalidade. Quem? Todos e todas que não se dobraram a Baal. Quem que Deus reservou para ele? Todos e todas que não quiseram se render, que preservaram a fidelidade ao Senhor. Esses Deus quer para ele. Aqui está um princípio, a beleza. Paulo está afirmando que tem aqueles que não, se tem aqueles que não obedecem, se tem gente que é obstinado, que ouve, mas não vive, e quer adorar o que é conveniente, Deus vai separar o restante. Paulo se coloca aqui como parte desse restante. Por quê? Ele não se rendeu ao legalismo farisaico, ele era fariseu. Ele não se rendeu àquilo. Porque a medida de eleição de Deus não é a pertença a nenhum povo, a nenhum tipo de não é a obediência a leis. A medida de eleição aqui é o chamado, e obedecer ao chamado.
Eu sou fariseu, eu sou da tradição de Israel, eu sou da tribo de Benjamim, mas eu não me rendi àquilo. Não, Deus me chamou e eu atendi o chamado, eu estou aqui. Deus não me rejeitou, porque Ele não rejeita aqueles que lhe obedecem. Aqui está a medida importante. Esses e essas Deus conhece de antemão, porque esses não se dobraram e permaneceram fiéis ao seu chamado. Medida que Deus usa para justificar não é a lei, não são as obras, não é o mérito, mas é a obediência e a fidelidade ao chamado dele, em nome de Jesus. Amém? E só para encerrar, eu queria encerrar essa parte, lendo até o verso 5 até 10, para você, porque ele vai dizer assim, ó, assim hoje também há um remanescente escolhido pela graça. E se é pela graça, já não é mais pelas obras. Se fosse a graça, já não seria graça. Quer dizer, então, Israel não conseguiu aquilo que tanto buscava, mas os eleitos o obtiveram. Os demais foram endurecidos, como está escrito: Deus lhes deu um espírito de atordoamento, olhos para não ver e ouvidos para não ouvir, até o dia de hoje. E Davi ainda disse que a mesa deles se transforma em laço e armadilha, pedra de tropeço e retribuição para eles. Escureçam-se os seus olhos para que não consigam ver, e as suas costas fiquem encurvadas para sempre. Até aqui. Veja, Paulo afirma que há judeus e judeus. Interessante que ele fala que há judeus e há os eleitos, né? Judeus que se acha eleito, né? Engraçado, né? Há crentes e crentes, né? Interessante aqui, quem escolhe, quem é eleito, é Deus, né? Quem escolhe é Deus. O critério da escolha, qual é? A obediência e a fidelidade ao chamado. E por isso, dentro do povo, Paulo vai dizer, tem os que restam, tem os 7.000 que não se dobraram, tem o restante, os remanescentes, escolhidos pela graça e não por merecimento. Isso é importante. Quer dizer, então, que Israel desandou e não conhecia tanto aquilo que buscava? É isso aí. Não conseguiu, mas os que atenderam ao chamado e foram fiéis, conseguiram. E os obstinados? Bom, os obstinados, teimosos, não obedecem e serão entregues à sua própria obstinação. E aí, veja, continuarão cegos, atordoados, sem discernimento, escravizados, encurvados diante do pecado. Essa é a conclusão de Paulo. Ele está citando aqui o Salmo 69, né? E quando diz que Davi havia dito que a mesa dele se transforma em um laço de armadilha, a mesa aqui está relacionada com a abundância. A mesa aqui está relacionada com a riqueza, com a abundância desse povo obstinado. E isso vai se transformar numa armadilha e vai cegar os seus olhos para os planos de Deus. Essa é uma figura muito forte aqui. Todo o fruto da obstinação de um espírito que vem e fala, ensina, mas ouve e resiste em obedecer. Aqui está o grande problema. Significa que Deus pesa a mão? Não. Deus vai castigar quem não obedecer? Não, jamais. Quem ouve, mas não se rende, simplesmente será entregue aos seus próprios caminhos, e os frutos disso a gente já conhece muito bem. Amém? Não vou ler mais não, mas eu queria, mas eu paro por aqui, tá bom? Tem mais coisa para ler, mas a gente para, semana que vem a gente continua. Será? Paulo vai dizer, essa queda é definitiva, e a partir daqui nós vamos ver? Não, Deus não desiste. Deus não abandona. Eles caíram, eles não vão se levantar? Não, de maneira nenhuma. Deus não tem interesse em condenar, Deus tem interesse em salvar. E assim, da mesma forma, eu acho que nós viemos e o tempo todo na igreja e a gente busca um Deus, a gente ouve palavra. Por isso que é tão importante essa reverência com a palavra de Deus. O Senhor ensina, Ele fala. E se nós, presta atenção aqui, estivermos dispostos a ouvir e a aprender e a entender e a deixar isso conduzir a nossa vida e deixar de ser obstinado, como aqui foi, deixar de ser obstinado e começar a deixar esse Deus mostrar os melhores caminhos e a obedecer, eu queria dizer para você, não tem vida que fique igual. O Senhor vai transformar todas as situações e ela será salva. Ele vem, ele fala, a gente ouve, a fé vem. E a fé vem porque a gente ouve. A gente ouve e a fé vem, mas ela vem para quê? Para a gente ir para casa. Ela vem para a gente ir lá obedecer. Porque quem tem fé obedece. E quando a gente obedece, sabe o que acontece? Tudo muda, tudo transforma. Como é que está na igreja há tantos anos e não acontece nada? Não acontece porque, entende? Ouve. Se ouve, acredita, ouviu, acredita, mas não obedece. Se ouve, que a fé não acontece nada. Quer dizer, tem um caminho, que é o caminho que o Espírito vem para transformar isso que é carne naquilo que o Espírito deseja. Para transformar essa vida segunda e governada pela carne naquilo que é
vivida sob a graça de Deus, governado pelo Espírito de Deus, em nome de Jesus, amém? E esse caminho começa pela pregação, pelo ensino, que produz fé, e essa fé que produz um preenchimento, e esse preenchimento, Deus promete, e você crê, e eu sei, e a minha vida muda, a gente enche, transborda, confessa, e os nossos pecados são perdoados em nome de Jesus. O nome disso é justificação, e é tudo que o Senhor espera de nós para começar um trabalho de salvação em nome de Jesus, amém? Você entendeu isso? Lógico que é só um começo, isso vai além, né? Isso passa por várias outras etapas, mas é um princípio que muita gente não entende quando vem para a igreja. Por isso vem aqui na igreja, me rendi ao Senhor, aceitar, o irmão me forçou, o outro me beliscou lá, eu fui lá na frente. Nós temos que entender isso em nome de Jesus, amém? Porque aqui está um caminho que o Senhor tem para as nossas vidas, para a vida de todos nós, que nós seremos salvos em nome de Jesus, amém? Vocês entenderam? É muito complicado? É. Aí lascou, né? Tenho certeza que o Senhor fala. Tenho certeza que você entendeu. Se não entendeu, ouça de novo, leia de novo, procure de novo. Não tem nada de fácil, eu sei que não é fácil. Por isso que a gente tenta explicar, para que vocês possam absorver. Mas eu tenho certeza que tem um Espírito em você, que absorve aquilo que o Espírito Santo de Deus fala. Eu tenho certeza. E a gente sai daqui muito mais preenchido do que nós entramos, em nome de Jesus. E por isso nós transbordamos e dizemos glória a Deus. Diga comigo, glória a Deus. Esquentamos a nossa garganta numa noite fria, dizendo glória a Deus. Deus é bom. E Ele é comigo. Por isso eu aplaudo em nome de Jesus. Graças a Deus.